Bem, bom dia, Leonardo. Hoje nós sejam bem-vindos a mais uma atividade síncrona da UC Estatística 1. Hoje nós veremos, inicialmente, que eu vou mostrar para vocês no Moodle onde devem entregar a tarefa. E hoje nós trataremos, nessa atividade síncrona, das variáveis aleatórias contínuas. Esses são os modelos teóricos para aquelas variáveis que foram classificadas como quantitativas contínuas, ok? Então, eu vou compartilhar agora a tela inteira, tá? Que aí eu consigo mostrar o Moodle. Está conseguindo ver o Moodle, Leonardo? Sim. Então, aqui em cursos, né? Lá no final, nós temos aqui, ó, trabalho 1. É aqui que você ou outro membro da sua equipe deve entregar o trabalho. Uma pergunta que me fizeram é que queriam entregar ontem, mas a abertura do trabalho ela se iniciou hoje às 0 horas de terça-feira e vai até às 11h55 do dia 12. Tá? Então, vocês têm essa semana para até 11h55 do dia 12. Espero que antes que vocês entreguem o trabalho, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Então, repetindo, para quem chegou agora. O trabalho 1 pode ser entregue a partir da meia-noite de hoje até as 11h55 do dia 12. Se passar desse período, às 11h58, você não vai mais conseguir entregar o trabalho por aqui, certo? Legal? Então, vocês devem ficar atentos ao prazo da entrega do nosso trabalho. Tá? Então, vamos para a nossa aula, então, né? Opa, vocês estão vendo aqui a apresentação? Sim. Então, a nossa aula hoje é apresentar alguns modelos teóricos gerais, né, para variáveis quantitativas contínuas e dois modelos bem específicos, muito comuns, tá, em termos de aplicação. Uma variável aleatória contínua continua sendo uma função, né, uma função x, né, vou definir dessa forma, definido no espaço amostral e tomando valores agora no conjunto dos números reais. Ou seja, quando nós vimos nas atividades passadas, né, nós vimos que uma variável aleatória é discreta quando o conjunto dos seus possíveis valores ele é finito ou enumerável. Aqui, o conjunto dos possíveis valores de x é um intervalo de números reais, ou seja, tem infinitos valores possíveis para ela, tá certo? Então, por exemplo, a altura dos alunos do campus Osasco, o custo de um sinistro em reais, tá certo? Isso aqui é muito interessante porque existe toda uma área dentro de ciências naturais chamada distribuições de perda. Então, nós usamos bastante valores e distribuições contínuas. Tempo de realização de um determinado trabalho, tá certo? O tempo entre chegadas de sinistro, de comunicações de sinistro de uma seguradora, o preço de uma ação no fechamento. Esses são diversos exemplos de aplicação dos modelos contínuos, tá certo? Bem, associada a uma variável aleatória contínua x, nós temos uma função chamada função densidade de probabilidade. Eu sempre faço uma distinção, né? Lá, nas atividades passadas, nós tínhamos uma variável aleatória discreta e ela possui uma função de probabilidade, tá certo? E quando eu estou trabalhando com variável aleatória contínua, eu considero uma função densidade de probabilidade, tá certo? Alguns livros, principalmente estrangeiros, eles chamam função densidade das as duas funções. Eu prefiro fazer essa diferença, tá? Então, o que é uma função densidade de probabilidade? É uma função que é sempre maior ou igual a zero, tá? E a área sobre o gráfico da densidade é igual a 1, tá certo?
Bem, como é que surge essa, só para ilustrar essa, essa densidade, né? Imaginem, eu vou aqui para a lousa, só um instante, tá, pessoal? Espero que vocês estejam vendo a lousa. Digamos que eu anote o intervalo, né, de 1 hora, então eu tenho um intervalinho aqui, tá certo? De 0 até 1, né? E aqui eu tenho a nossa densidade de frequência. Peraí, deixa eu apagar aqui porque não ficou legal, né? Ah, desculpa, não. E uma função f de x aqui. Aqui é 2. Eu tenho uma reta, sai do 0 até 1. Se nós olharmos para esse gráfico, né? Isso aqui é o gráfico da f de x. Se eu extraísse dados de uma função de densidade e fosse construir o histograma, o que eu observaria, né? Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, tá certo? Então eu vou construir subintervalos, tá certo? Subintervalos assim. Como é que seria o nosso histograma? O nosso histograma seria essa linha tracejada azul, né? Certo? E como nós sempre construímos histograma usando a densidade de frequência, nós sabemos que a área desses retângulos corresponde exatamente à frequência relativa, e a soma dessas áreas será sempre igual a 1, né? Então, imagina que isso seria o que nós observaríamos se eu tivesse extraído os instantes de chegada entre 0 e 1 hora de indivíduos, certo? Ou de sinistros comunicados a uma seguradora. E se nós pudéssemos diminuir esses intervalinhos aqui, ó, tá? Deixa eu dar um cursor aqui. Se eu conseguisse diminuir esses intervalinhos, ou seja, construir cada vez mais histogramas, né? Cada vez mais histogramas, ou seja, barras, cada vez mais, um intervalo cada vez menores, ia convergir para essa linha negra que está aqui, né? Essa linha preta que está aqui, certo? Que é o gráfico da função. Vai ser uma função densidade. Tá? Porque a área desse triângulo aqui, se você calcular, base vezes altura sobre 2 é igual a 1. Certo? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Por que eu uso um histograma? Né? Porque eu quero conhecer a distribuição da minha variável aleatória contínua. Tá? Por que eu preciso ter um certo cuidado com o número de classes, como eu falei lá atrás, né? Lá na primeira parte da matéria? Porque eu quero descrever melhor, eu quero determinar o número de classes que me permita descrever melhor o comportamento da distribuição da minha variável, ou seja, que me permita propor, né, um modelo teórico que eu possa usar para modelar essa variável quantitativa contínua. Então, percebam o seguinte, se eu aumentar muito o número de classes, se eu fizer cada vez intervalinhos menores aqui, ó, eu vou ter um histograma totalmente pintado exatamente com o comportamento da linha aqui, ó, tá? Então, esse é o exemplo que motiva isso. Então,
Ela, além disso, a minha função ela é sempre maior do que zero, ou seja, está sempre acima do eixo, né? O meu histograma está sempre acima do eixo, né? Tá? E a soma das áreas é sempre igual a 1. No caso de uma variável aleatória contínua, a área é calculada como uma integral, como vocês viram lá no curso de cálculo 1, né? O matemática 1. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Então, eu tenho uma função geral aqui, eu tenho a minha função densidade, né? Vou fazer um gráfico aqui um pouquinho mais. X, f de x, certo? Esse é o gráfico. E essa área sobre o gráfico da densidade, de menos infinito a mais infinito, né? Essa área também corresponde, essa área é exatamente a integral de menos infinito a mais infinito de f de x dx, e ela é sempre igual a 1. Certo? Bem, o modelo, eu vou começar com o modelo teórico mais simples, mas não menos importante, tá? É a distribuição uniforme. A distribuição uniforme, o caso mais interessante da distribuição uniforme é o caso em que ela está no intervalo 0,1, porque ela me permite, por exemplo, calcular, simular dados de praticamente de todas as variáveis aleatórias. Eu preciso dessa distribuição uniforme para fazer simulação, tá? Então, ela é muito importante nisso, tá? Tanto em jogos, por exemplo, ou se eu quiser simular valores de uma variável aleatória que eu estou na minha seguradora, eu estou no banco, eu sou um atuário de uma seguradora de um banco, eu sou economista de uma seguradora de um banco, e eu preciso simular, né, um comportamento, por exemplo, de custo e que vem de uma determinada variável aleatória. A distribuição uniforme é muito importante nesse contexto. E embora ela seja muito simples, tá? Ela, principalmente no intervalo 0,1, ela é muito difícil de você gerar dados, né, dessa distribuição uniforme. Tanto que nós não existe geração de números aleatórios, nós geramos números pseudo-aleatórios. Tá? Então, existem testes estatísticos para garantir que um gerador produz números aleatórios com qualidade, ou seja, que não há uma tendência. Tá? É muito interessante. O professor de probabilidade deve comentar mais sobre isso. Então, eu tenho uma variável aleatória x de distribuição uniforme de 1 a 5, tá? No intervalo fechado de 1 a 5. Digamos que essa variável aleatória ela represente as rendas, tá? Em salários mínimos de uma determinada comunidade. Tá legal? Só para deixar mais ilustrar dar um significado para essa variável aleatória. Então, quando x tem distribuição uniforme, e essa é a notação, tá? Tio, U, no intervalo de 1 a 5, a função densidade de probabilidade de x é dada por f de x é igual a 1 sobre 4 para x maior ou igual a 1, menor ou igual a 5. Certo? E 0, caso contrário. Tá? Ela é definida nesse intervalinho aqui. Ó. Então, ela é constante com altura 1 sobre 4. Existe uma forma, né, principalmente como eu estou trabalhando com economistas e atuários, né, claro, tem alunos de outros cursos, também pode ser útil o que eu vou falar. Quando eu posso escrever essa função de uma outra maneira. Que outra maneira é essa? Vamos lá. Nossa função, vocês estão vendo a lousa, pessoal? Sim, professor. Então, nós temos que x
segue uma distribuição uniforme no intervalo fechado de 1 a 5, né? Então, a sua função densidade, ela vai ser 1/4 Cx for maior ou igual a 1, menor ou igual a 5, 0, caso contrário. Existe uma outra maneira de você escrever essa função densidade e que a gente é bastante útil, tá, pessoal? Uma maneira que eu acho mais simples até do que essa, e assim, é usando a função indicadora. O que é uma função indicadora? Essa função, em estatística, a gente usa o nome de função indicadora, tá? Na matemática, a gente, é bastante comum usar a função característica. Por que nós não usamos, como na matemática, função característica? Porque para nós, estatísticos, função característica é outra coisa, tá? É uma função que caracteriza a distribuição, na verdade, é uma esperança, tá? E usa números complexos. Mas para nós, por isso que nós não usamos função característica, usamos função indicadora. Tá legal? Professor, Oi? desculpa, eu não entendi. A função indicadora é usada para quê? Ela é usada para representar essa função f de x de uma forma mais simplificada. Tá bom, obrigada. Tá bom? Então, uh, nós definimos essa função indicadora da seguinte forma. Seja x, seja ômega, um espaço, né, para nós é conjunto, tá? Qualquer e a um subconjunto de ômega. Legal? A função indicadora do conjunto A representada por A é uma função e de A de ômega no conjunto, ó, esse conjunto é discreto aqui, ó, 0, 1, tá? Definida como e de A de W, de ômega, por exemplo, ele é 1 se ômega pertence a A,
0, caso contrário. Certo? Então, como é que eu posso usar essa função definida dessa forma para representar essa função? Bem, o nosso conjunto A aqui é o intervalo de 1 a 5, concorda comigo? Concordam comigo? Então, eu posso escrever essa função aqui, ó, vou chamar de 1 aqui, da seguinte forma: f de x vai ser igual a 1 quarto, indicador de x, em que conjunto? Um intervalo fechado de 1 a 5. Concorda comigo? Por quê? Para qualquer valor de x nesse intervalo fechado de 1 a 5, esse indicador vale quanto? Vocês conseguem visualizar, não? Tem alguém Desculpa, aí? professor, eu não. Vamos pegar aqui, para qualquer valor de x, quem vai ser o indicador de 1? Do valor 1. Quanto vale esse indicador no valor 1? 1 é o intervalo de 1 a 5 aqui fechado, ó. Quanto vale esse indicador? 1 pertence a esse intervalo de 1 a 5? Intervalo Sim. fechado? Sim. Então esse indicador deve valer quanto? 1. E se ele, 2. tipo, Ó, 2. Intervalo de 1 a 5. Quanto vale esse indicador? 2, seria 2? Não, é uma função indicadora. Seria zero? 2 pertence ao intervalo? Pertence, não pertence? De 1 até o 5? Pertence. Então, quanto vale o indicador? No outro caso foi 1, nesse caso não seria 2, não? Não, porque o indicador de um conjunto só assume quantos valores? Ele é 0 ou 1. Isso vocês estão acostumados em fazer em planilha. Né? Você pega o Excel, tem um valor e diz o seguinte, ó, se for nome começado com M, põe 1. Se não for, é 0. Você não faz isso no Excel? Se for pegar valores, você diz assim, ó, se for menor do que tanto, é 1. Se for maior do que 1.000, é 1. Se for maior do que 1.000, é 0. Só quero os menores que 1.000. Você faz isso. E quando você faz isso, você está usando essa função indicadora. Também vale 1. Ó, Tá. quanto vale o indicador de 4,9999? Quanto vale esse indicador no intervalo de 1 a 5? Fechado. Seguindo a lógica, seria 1, porque ele está dentro do intervalo. Ah, 1. Então, não é a lógica, não é só lógica, é a definição da função. Olha só. Ó. Uhum. Olha para cá. Ó. Ela é definida dessa forma. Então, aquilo que vocês fazem quando vocês estão trabalhando lá no seu estágio ou em algum trabalho que você classifica como 1 ou 0, na verdade, você está construindo, definindo um conjunto de valores e está atribuindo para qualquer elemento desse conjunto o valor 1 e para todo elemento fora desse conjunto, que satisfaz uma determinada propriedade, você está colocando o valor 0. Então, aquilo que você faz intuitivamente, matematicamente, se representa dessa forma. Então, olha só, quanto vale... Opa. Quanto vale o indicador de menos 1,89? No intervalo de 1 a 5. Zero. 0? 0. Não está no intervalo, é 0. Quanto vale o indicador no intervalo de 1 a 5, né, pessoal? De 5,001999. Zero também. 0. Está fora do intervalo fechado de 1 a 5. Entenderam agora por que eu posso representar minha função dessa forma? Dúvidas podem perguntar.
Professor, eu só não entendi esse 1/4 ali que tá na frente do indicador ali em cima, tá vendo? Tá, então vamos chegar lá. Por que que a minha função, a distribuição uniforme, né, no intervalo de 1 a 5, é dado por essa forma, certo? Eu vou fazer isso, isso seria o teórico, tá bom? Tá legal? De forma geral, qualquer distribuição uniforme no intervalo AB, né, X, se X segue distribuição uniforme no intervalo alfa, beta, para nós, alfa e beta pertence aos números reais e alfa é menor do que beta, para a gente poder ter um intervalo, tá certo? A função densidade de x é sempre 1 sobre beta menos alfa, indicador de x no intervalo alfa-beta. 1 sobre o comprimento do intervalo. Por isso que quando o alfa é 1 e o beta é 5, a função densidade dessa distribuição uniforme de 1 a 5 é 1 sobre 5 menos 1, é 1/4. Tudo bem? Dúvidas? Ah, então, tipo, aquele 1/4 lá, ele não é um valor assim de fato, ele é tipo uma representação? Não, ele é um valor de fato, é 1/4. Mas aonde a gente vai usar ele, esse valor? A gente vai usar esse valor para calcular probabilidades. Ah, tá, mas só que. Certo? E ele representa não só isso. Digamos que eu queira, digamos que a minha X é renda em salários mínimos. Tudo bem? Esse é o modelo teórico. Eu digo que a renda dessas comunidades a renda dessa comunidade, ela está variando entre 1 e 5 salários mínimos. Tudo bem? Como é que eu sei isso e como é que eu proponho um modelo teórico dessa natureza? Provavelmente, do ponto de vista prático, eu não conheço essa função. Você concorda comigo? Sim. Eu não conheço. O que eu tenho dessa comunidade? Os dados. Então, o que eu faço quando eu tenho os dados em salários mínimos dessa comunidade? Qual é a primeira representação gráfica que nós temos? Qual é a representação gráfica que eu vou utilizar para ter uma ideia da distribuição da renda dessa comunidade? Lembrando lá da primeira parte da matéria, quando a variável é quantitativa contínua. É, eu esqueci o nome, É o histograma. é isso, histograma. Certo? Então, é o histograma. Então, vamos ver como é que ele se comporta. Certo? Eu vou pegar aqui um exemplo. Tá? Vou abrir outro aqui, não vou fazer aqui. No R, vocês estão conseguindo ver, pessoal, o RStudio? Não? Sim, eu tô conseguindo. Tá? Então, eu vou gerar x, é a minha variável, né, são os valores da minha variável. Certo? Eu vou gerar 100 valores, tá, no intervalo de 1 a 5. Depois que eu gerar esses valores, né, que seria a amostra de valores de renda dessa comunidade, eu vou fazer um histograma. Com densidade de frequência. Então, olha só. Eu gerei o meu conjunto de dados e fiz o histograma. Olha o histograma dos meus dados. Olha só. Certo? Aqui, 0,25 seria 1/4, né?
Mas olha só como é o histograma, quando eu tiro 100 valores, eu mostrei 100 valores dessa comunidade. Aqui são valores de renda. Vou colocar aqui o X aqui para vocês verem. Ó. Estão vendo aqui embaixo ou não? Está muito pequeno para vocês, pessoal, ou não? Não, tá bom. Então, aqui são todos os valores de renda. O primeiro foi 3,8, o segundo ganha 1,13 salários, o outro 3,39, e aí vai. Tá? Mas se eu aumentar essa amostra de valores para 1.000, olha o que acontece com o meu histograma. Opa, olha só a diferença. Estão percebendo? Se eu aumentar ainda mais o meu histograma, os valores, uma amostra cada vez maior, eu vou ter um desenho de histograma já mais próximo. Olha só. Que altura é essa que eu tenho aqui? 0,25, concorda comigo? A altura das barras do histograma estão em torno de 0,25, concorda comigo? Estão observando, não? Então, pensando o seguinte, eu estou aumentando, em vez de aumentar aqui o número de intervalinhos, eu estou aumentando o tamanho da amostra para poder criar esse número de intervalinhos para poder ir para o gráfico da função densidade. Então, se eu aumentar ainda mais os valores da minha amostra, olha para onde vai o meu histograma, olha só. Se você tivesse que usar uma função para modelar esse conjunto de dados, que função você usaria? Teria que ser a função indicadora? Não. A função indicador é só para reescrever aquela função densidade de uma forma resumida. Certo? Sem usar Cx for maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Só para descrever que é 1/4 indicador de x no intervalo de 1 a 5. Escreve de forma mais compacta a função. Mas eu quero a função. Que função você usaria para modelar esse conjunto de dados? Olhando para esse histograma aqui, ó. Eu não sei não, professor. Veja, esses valores são aproximadamente constantes igual a quanto? É igual a 0,25. Então, a função tem que ser f de x igual a 1/4 no intervalo, em que intervalo? De 1 a 5. De 1 a 5, claro. Que é exatamente Ah, por isso? Por isso exatamente essa função que está 1/4. aqui, ó. Certo? É claro que eu parto dos dados, né? Eu parto daqui, eu olho para os dados para propor uma função. Por isso que como é que eu modelo uma variável quantitativa contínua? Eu uso o histograma. Claro, nesse caso, como é univariado, eu uso o valor da variável. Mas lá na frente, em econometria 1, 2, análise de dados e todas as outras disciplinas que vocês irão utilizar para modelar dados, né, vocês vão fazer o histograma do resíduo, porque o resíduo padronizado é que é obtido controlando todas as variáveis que estão envolvidas, que vai me dizer qual é a distribuição real da minha variável resposta. Certo? Então, eu olho para o histograma, quando aqui é univariado, nesse contexto, eu olho para o histograma da variável e digo, opa, esses valores estão oscilando em torno de 0,25. Então, a distribuição teórica que eu vou utilizar para modelar esses dados tem que ser a distribuição uniforme, né, no intervalo de 1 a 5, e, consequentemente, a densidade tem que ser 1/4, indicador de x no intervalo de 1 a 5. Alguma dúvida, pessoal? Sim? Mas só que é 0,25 nesse caso só ou é sempre que vai tender a 0,25? Nesse caso, em particular, tá. nesse caso. Eu posso ter distribuições uniformes em intervalos alfa-beta, e aí o mais comum que nós utilizamos é no intervalo 0,1, porque é mais utilizado em simulações e tal, mas eu posso ter qualquer outra
é baseado no histograma, né? Certo? O que eu estou falando, Com o Matheus. Matheus? Matheus, é o dado que vai me indicar qual é o modelo teórico que eu vou utilizar. Nesse caso, em particular, é a distribuição uniforme de 1 a 5. Por isso que essa parte da matéria a gente linka com a primeira. Lá na primeira parte da matéria, vocês aprenderam, né, a resumir o conjunto de dados em distribuições de frequências, né, a representar graficamente essas distribuições de frequências e, para em particular, para variáveis classificadas como quantitativas contínuas, o histograma era o gráfico mais adequado. E eu comentei com vocês que o histograma me dá uma ideia o histograma, os outros gráficos também, mas o histograma me dá uma ideia da distribuição da variável contínua. E isso é muito importante, eu até comentei com vocês, isso vai ser muito importante lá quando nós estivermos estudando variáveis, modelos teóricos para variáveis quantitativas contínuas. Porque esses modelos teóricos vão me permitir modelar essa variável, né? Tá? E isso vai me permitir, por exemplo, conhecer, né? Conhecer a distribuição na população, tá? Se a amostra for representativa. Certo? Então, a gente precisa... eu falei dos dados, falei da representação gráfica, né? E agora eu estou nós estamos estudando os modelos contínuos, aqui é que vem a ligação da primeira parte com essa parte, né? Que eu uso o histograma para tentar encontrar, dentre as distribuições que nós estamos estudando, né, o modelo mais adequado para modelar a variável. Nesse caso, eu já estou conhecendo, já conheço os parâmetros da distribuição, que é o intervalo de 1 a 5. No caso da uniforme, os parâmetros estão dentro do intervalo. Aqui eu já conheço, mas na prática, eu preciso, por exemplo, estimar esses parâmetros, né? Então, lá em Econometria Estatística 2, a professora deve falar de métodos de estimação, vai falar de mínimos quadrados, máxima verossimilhança, e é possível estimar os parâmetros de uma distribuição. Nesse caso, a gente vai chamar a distribuição uniforme alfa-beta, e eu quero estimar os parâmetros alfa e beta dessa distribuição, né, lá em inferência. Aqui, como é um curso básico, eu não mostro como fazer isso, né? Mas lá nos cursos mais avançados vocês vão poder aprender. E aí vocês vão ver que o estimador de alfa vai estar próximo de 1 e o estimador de beta vai estar bem próximo de 5. Tá? Tá legal? Tudo bem, pessoal? Conseguiram entender a relação entre os modelos teóricos e os dados? Sim. Tá? Então, vamos voltar aqui para a distribuição uniforme, né? O gráfico da função densidade de probabilidade, ó, ele é constante, né? No intervalo de 1 a 5, e eu espero que o meu histograma tenha esse comportamento constante no intervalo de 1 a 5 com altura 0,25. Quando a gente olha para o histograma dos dados no R, eu tenho intervalos de 1 a 5 e é constante, né, aproximadamente igual a 0,25. Certo? É claro que eu fiz isso com muitos dados, com poucos dados. Em geral, a gente tem... quando é dado de pesquisa observacional, principalmente dados primários, tá? Esse tamanho de amostra, às vezes não fica tão próximo, né, do gráfico da densidade como esse, tá certo? Então, aí a gente precisa ter um pouco mais de cautela. Por exemplo, naquele gráfico que eu fiz com a amostra de tamanho 100, olha só como é que era o histograma, tá? Então, vai estar 0,25, a flutuação em torno de 0,25 é muito maior, tá certo? Mas aqui mesmo já dá uma ideia de que se eu tiver uma flutuação maior, né, o padrão é constante em torno de 0,25. É importante ter isso em mente, tá legal? Bem, é esse padrão que eu espero encontrar no meu histograma. Claro, não exatamente igual a esse, mas flutuação, né? A altura dos retângulos deve estar flutuando em torno desse valor aqui, certo? Bem, nós vimos, né,
que quando x tem distribuição uniforme nesse intervalo aqui, a área tem que ser igual a 1, né? Base vezes altura. Né? A base é 4, né? Vezes a altura, que é 1/4, base vezes altura igual a 1. Não tem nenhuma dúvida que é a área desse retângulo. Né? O fato também importante de usar a função indicadora, né? Nós vimos que, eu vou fazer nesse exemplo, né? Que a integral de menos infinito a mais infinito de f de x dx, certo? Eu posso escrevê-la, nesse caso em particular, é a integral de menos infinito a mais infinito de 1/4, né? Que a função densidade é 1/4, indicador de x no intervalo fechado de 1 a 5 dx. Esse é dx, não dx. A função indicadora, ela diz o seguinte, olha, para qual... Eu escrevi ali, não? Peraí. Para qualquer x nesse intervalo, esse indicador ele é 1 se for um intervalo de 1 a 5, 0 caso contrário. E minha integral está de menos infinito a mais infinito. Então, esse indicador me diz aonde eu vou calcular essa integral, tá? Que é onde a função está definida. Então, essa integral se transforma, olha só, integral de 1 até 5 de 1/4 dx. E, como vocês viram lá no cálculo 1, né, pelo teorema fundamental do cálculo, a função cuja derivada é 1/4, eu posso colocar esse 1/4 em evidência, né, só para facilitar a nossa vida, de 1 até 5 dx. A primitiva desse, que me dá o valor 1 aqui, pelo teorema fundamental do cálculo, vai ser x, intervalo de 1 a 5. Tá? A função cuja derivada é 1 aqui, né? A primitiva. Então, se vocês olharem, isso aqui vai ser exatamente 1/4 vezes 5 menos 1. Quem é 5 menos 1? É a base do retângulo. Quem é 1/4? É a altura. Então, é exatamente o que nós temos aqui, ó. Base vezes altura. Tá? Nesse caso em particular, nós conseguimos calcular não só essa área, né, mas eu quero calcular, por exemplo, essa área A aqui, ó, é a área que eu estou calculando. Certo? É 1. Tá? Mas digamos que eu queira calcular a probabilidade de x ser maior ou igual a 2 e menor ou igual a 1/4. Se nós fizermos o gráfico entre 2 e 4, ó, é essa área em azul aqui. Então, eu vou poder fazer isso, tanto usando a integral, como calculando a área desse retângulo. Certo? Eu vou usar a área, tá, pessoal? De x ser maior ou igual a 2 e menor ou igual a 4, é a área A, é a base, que é 2, que é 4 menos 2, vezes a altura, que é 1/4, é meio. Tá legal? Então, vocês percebem que às vezes é possível calcular a probabilidade para variáveis aleatórias contínuas usando o cálculo de área, que vocês aprenderam lá no ensino médio, às vezes não. Tá? Nesse caso, é possível. Então, para uma distribuição uniforme qualquer, né, no intervalo alfa-beta, como eu já falei para vocês, a função densidade é sempre 1 sobre beta menos alfa, para x maior ou igual a alfa e menor ou igual a beta. Essa é a notação. A outra maneira que você pode utilizar é f de x igual a 1 sobre beta menos alfa, tá? Indicador de x, como aqui é intervalo fechado alfa beta. Tá? Uma forma mais resumida de fazer isso. Ok? Anotação, né? E, no caso geral, esse é o gráfico da função densidade de probabilidade. Tá? A função de distribuição acumulada para uma variável quantitativa, uma variável aleatória contínua,
é definido como sendo a integral de menos infinito até x f de t dt. Tá? Nossa função de x, que é a função de distribuição acumulada, que corresponde a essa probabilidade, é essa integral aqui agora. Legal? Então, e ela tem algumas propriedades. Tá? Ela é sempre número entre 0 e 1, a função de densidade. Ela é não decrescente, ela é contínua, tá? Não decrescente e contínua. Certo? E aqui eu só vou trabalhar com funções de distribuição contínuas, tá certo? Professor, quer dizer que pode existir uma função de distribuição acumulada que tem pontos de descontinuidade? Sim, é possível, mas esse número ele é enumerável, tá? Aqui eu não vou trabalhar, principalmente quando a variável aleatória ela é mista, tem parte discreta e parte contínua. Tá? Uma característica interessante é que esse limite, quando x vai para menos infinito de f de x dx, ele é zero. Se vocês olharem a definição aqui, né, a gente pode pensar nesse limite assim, né? Olha só, é o limite quando x tende a menos infinito, tá certo? De integral de menos infinito até x de f de t dt. Olha, quando x for para menos infinito, tá? Eu vou usar um abuso aqui de notação. Isso aqui é a integral de menos infinito a menos infinito de f de t dt. Tá certo? Zero. Né? Tá? No outro caso, aqui eu vou ter o limite quando x tende a mais infinito, né? É a integral de menos infinito a x de f de t dt. Nossa densidade, a nossa função de densidade de probabilidade. Então, isso aqui, ó, é a integral de menos infinito a mais infinito de f de t dt. E por ela ser uma função densidade, essa integral é sempre igual a 1. Certo? Então, nós temos essas duas propriedades, que também são importantes, mas existe uma terceira propriedade que eu vou falar daqui a pouco, porque eu quero mostrar para vocês a função de distribuição acumulada dessa variável uniforme num intervalo qualquer alfa beta, tá? Então, como é que eu obtenho essa função densidade, né? Função de distribuição acumulada. Vamos lá para a lousa. Então, eu quero x, né, no nosso caso, tem uma distribuição uniforme no intervalo de 1 a 5, tá? E eu quero a função de distribuição acumulada de x. Dessa variável aleatória x. A gente sabe que é essa probabilidade, né? De x menor ou igual a x, né? E essa probabilidade eu vou expressar em termos de uma integral. Integral de menos infinito até x e f de t dt. Muito bem. Agora, percebam o seguinte. Como é que eu expresso essa integral? Né? Essa integral é a integral de menos infinito até x. Quem é a minha função densidade de probabilidade? É 1/4 indicador de t no intervalo fechado de 1 a 5. dt. Né? Ou seja, essa integral não vai de menos infinito, né? Ela vai de 1 até x. Esse x vai pertencer a esse intervalo de 1 a 5, de 1/4 dt. Então, como é que fica a nossa função densidade? Né? Ela vai ficar 1/4, eu vou colocar 1/4 em evidência, integral de 1 até x dt. Isso aqui vai ficar igual a 1/4 e multiplica t no intervalo de 1 até x. Aqui vai ser 1/4 e multiplica x menos 1. Tá certo? Então,
a nossa função densidade, função de distribuição acumulada de x, ela é 0 se x for menor do que 1. Ela vai ser, olha só, x menos 1 sobre 4. Quem é esse 4? É 5 menos 1, tá certo? Se x for maior ou igual a 1, menor ou igual a 5. É 5 e 1 se x for maior ou igual a 5. Certo? Esse é o gráfico, essa é a nossa função de distribuição acumulada, que se você olhar é bem similar a essa. Quando alfa for 1 e beta for 5, vai ficar x, 0 se x menor do que 1. X menos 1 sobre 5 menos 1, que é 4, se x for maior ou igual a 1 e menor do que beta, e 1 se x for maior ou igual a 5. Né? Certo? Outra característica interessante é que a derivada da função de distribuição acumulada corresponde à minha densidade. Então, se você olhar para cá, eu derivar essa função aqui, ó, nesse exemplo em particular, tá certo? A derivada do efão de x em relação a x é a derivada dessa função. A derivada de 0 é 0, a derivada dessa função, quem é? É 1 sobre beta menos alfa. Tá certo? X maior ou igual a 1, menor ou igual a 5. Ou seja, a derivada da função de distribuição acumulada é a nossa função densidade de probabilidade. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Outra característica. Não, nenhuma dúvida. Então, esse é o gráfico geral da função de distribuição acumulada. Tá? Esse é o gráfico geral da função de distribuição acumulada. Tá? Veja que ela é contínua e não decrescente. Tá? Então, é 0 se for menor do que alfa, 1 se for maior do que beta, e entre alfa e beta é essa reta aqui. Outra característica importante da função de distribuição acumulada é que se você conhece a função de distribuição acumulada, fica muito fácil de realizar o cálculo de probabilidades. Certo? Vocês lembram que a gente calculou, né, eu quero calcular a probabilidade de x ser maior ou igual a 2, menor ou igual a 4. Vocês lembram disso? A gente acabou de fazer usando o cálculo de área, né? Eu acho que eu fiz aqui a integral, não fiz a integral, mas usando o cálculo de área. Mas eu também posso usar a função de distribuição acumulada, certo? Para esse cálculo. Então, como é que eu vou fazer isso, né? Isso aqui vai ser a probabilidade de x ser menor ou igual a 4, menos a probabilidade de x ser menor ou igual a 2. Por que eu posso fazer isso? Vamos pensar aqui nesse gráfico aqui. Ó. Esse é o gráfico da densidade, tá? X, f de x. Aqui é 1. Aqui é 5. Tá? Aqui é 1/4, é constante aqui, ó. Tá? E eu quero calcular 2 e 4. Meu interesse é calcular essa área aqui, ó. A área desse retângulo azul, como nós já vimos. Tá? E eu tenho esse retângulo inteiro aqui, né? Aqui é 1/4. Por que eu posso calcular a probabilidade de x ser menor ou igual a 4? O que representa essa probabilidade de x ser menor ou igual a 4? É a área desse retângulo inteiro aqui, ó. Verde.
que vai de 1 até 4. Quem é a área? Quem é essa probabilidade de x ser menor ou igual a 2? É a área desse retângulo laranja aqui, ó. É de 1 até 2. Então, quando eu tiro do retângulo verde esse retângulo laranja, eu fico exatamente com a área que eu estou procurando. Então, 4 está no intervalo de 1 a 5, está dentro da minha definição da minha função de distribuição acumulada. Então, isso aqui vai ser igual, ó, a f de 4, f de x aplicado em 4, menos o f de x aplicado em 2. Então, vamos lá. F de x em 4 vai ficar 4 menos 1 sobre 4, menos 2 menos 1 sobre 4. Aqui vai ficar 3 quartos menos 1 quarto igual a meio. Certo? Então, a função de distribuição acumulada, ela me permite, né? Primeiro, se eu conheço a função de distribuição acumulada, eu conheço tudo, inclusive a densidade, porque eu posso derivar e obter a densidade. 2, se eu conheço a função de distribuição acumulada, eu calculo probabilidades de uma forma muito mais rápida, né? Muito mais simples, porque eu não preciso efetuar um cálculo de uma integral. Certo? Então, isso vai ser muito útil, tá, pessoal? Existem distribuições onde eu não consigo utilizar o teorema fundamental do cálculo. Por quê? Porque ela não tem primitiva. Então, eu vou precisar usar a função de distribuição acumulada para o cálculo das probabilidades. Inclusive, eu deixei disponível, né, no Moodle a tabela da distribuição normal. Para quem quiser pode usar o livro, o texto, que é a integral de 0 a z. Eu não uso esse tipo de tabela, porque do ponto de vista prático, ninguém usa de 0 a z. Certo? Todo mundo usa, do ponto de vista prático e de análise, a gente usa sempre a função de distribuição acumulada. Então, eu não sei por que o livro texto tem essa tabela de 0 a 0, ainda vou perguntar para o Moretti porque ele considera essa tabela. Eu acho que é porque é mais fácil, né? Distribuição simétrica. Mas do ponto de vista de aplicação e teórico, ninguém usa essa tabela para cálculo de probabilidades, tá, pessoal? Mas vocês estão livres, se vocês quiserem usar a tabela que eu disponibilizei, vocês podem usar, se quiserem usar do livro, podem utilizar, não vai ter problema nenhum, tá? A resposta não vai mudar, a única diferença é que a minha tabela tem 4 casas e a do livro tem 5 casas. Tá legal? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Sem Não. dúvida. Ah, ótimo. Beleza. Então é exercício. Vamos lá. Vou chamar de variável aleatória contínua via C, tá? FDP é função densidade de probabilidade. E tem a verifique se f de x é uma FDP. Então, você tem que verificar se ela é positiva e se a área é 1, né? Certo? B.
E agora eu quero a função de distribuição acumulada. C. Quero que você calcule essa probabilidade. E D. Calcule a probabilidade do item C usando a função, essa função de distribuição acumulada é como a gente simbolizá-la por F, D, A, tá? Pronto, pessoal, é só isso que eu quero. Sugestão. Primeiro passo é construir o gráfico. Então, eu vou parar esse modo de compartilhamento aqui. Tá? Vou compartilhar de outra maneira. Uma janela. Estão vendo, né? Sim. Podem começar a fazer. Sugestão, façam o gráfico da distribuição, tá bom? Façam o gráfico tanto da função densidade de probabilidade quanto da função de distribuição acumulada. Eu vou dar um tempo para vocês aí. São 9h06, 9h20 eu volto, tá legal?
pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Eu tive dúvida na B, na C e na D. E na A também. Tá, vamos lá então. Eu quero verificar, né? Eu quero verificar que a função é uma função densidade de probabilidade. Bem, o que, que nós sabemos, né? Ah, que x é o número maior do que zero, menor do que 1. Concorda comigo? Sim, Né? Se eu multiplicar por 2 todos os termos dessa desigualdade, isso implica que 2x é maior do que zero. Deixa eu apagar isso aqui, tá, pessoal? Às vezes eu escrevo e não fica legal. 2x é maior do que zero e menor do que 2. Concorda comigo? sim. Né? Mas quem é 2x? É a nossa função, uma função densidade. Concorda comigo? Aham. Né? Então, a nossa função densidade é maior do que zero e menor do que 2. Opa, isso tem tudo a ver com o gráfico da função densidade, né? Como é que é o gráfico da nossa função densidade? Olha o gráfico da nossa função densidade aqui, ó. É acima do eixo das abscissas. Concorda comigo? Sim. Né? Então, ela é uma função maior do que zero. Concorda comigo? Aham. Então, né? Agora, qual é a outra situação que a gente precisa avaliar? A integral de menos infinito a mais infinito de f de x dx. Essa integral tem que valer quanto? Essa integral tem que valer quanto? 1. 1. Então, essa integral de menos infinito a mais infinito de 2x, indicador de x, no intervalo 0,1, aberto, dx. Logo, como o meu indicador está no intervalo 0,1, essa integral vai no integral de 0 até 1, né? Então, isso aqui vai ser integral de 0 até 1 de 2x dx. Perfeito. Eu vou colocar o 2 em evidência, né? 2 vezes a integral de 0 até 1 de x dx. Né? Usando o teorema fundamental do cálculo, a primitiva dessa função, tá? É 2 vezes 1 sobre 2 de x quadrado. Né? A derivada dessa função é x, de 0 até 1. Esse 2 vai embora com esse 2. Isso aqui vai ficar 1 ao quadrado, menos 0 ao quadrado, 1. Então, o gráfico da função está acima dos eixos das abscissas, portanto, f de x é maior do que zero, e a integral de 0 até 1 da função densidade igual a 1. Portanto, como f de x é maior do que zero e a integral no intervalo
Bom. A função de x é uma f, b, b. Qual o item B? Eu quero a função de distribuição acumulada, né? Pode perguntar. Professora, eu não entendi a parte da integral ali. Qual parte? É ali na segunda linha. Na verdade, tudo assim, porque eu ainda não tive essa matéria, né? Mas Ah, você não fez matemática 1? é que eu tô cursando ainda matemática 1. Eu adiantei estatística. Então, adiantar essa a unidade curricular não é legal, viu? Porque você vai precisar dos conhecimentos. Não tem pré-requisito? Não, Qual é o seu curso? é ADM integral. Tá? Como é que é o seu nome? É Matheus. Matheus. Matheus, uma sugestão, tá? Não é muito legal adiantar a unidade curricular. Por quê? Porque as unidades curriculares para frente vão precisar do conhecimento de unidades curriculares anteriores. Então, você adiantar não é produtivo, tá certo? Agora você está vendo que é complicado, né? É, percebi Tá agora. certo? Então, isso não vale só para a minha matéria, tá certo? Vai valer para todas as outras matérias, tá? Ah, Então, é preciso você, daqui para frente, ter cuidado com isso. Não só você, mas todos os outros alunos precisam ter cuidado com isso. Tá? Se vocês fazem uma disciplina, mesmo puxando, que não estejam relacionadas, né? Então, às vezes, dá certo, mas na maioria das vezes não dá. Então, na verdade, Matheus, para simplificar, essa integral equivale à área desse triângulo aqui. Ó. Nesse caso, dá, certo? Nesse caso específico, dá, mas daqui para frente, para outros casos, para as nossas listas, eu acho que é possível você calcular as probabilidades usando o cálculo de área. Mas, em geral, fica difícil, tá bom? Então, vamos lá. Essa integral corresponde à área desse triângulo. Tá? Então, por exemplo, é base vezes altura sobre 2. A base é 1, a altura é 2, sobre 2 vai dar 1, certo? Que corresponde à área desse triângulo aqui, ó, que corresponde ao cálculo dessa integral. Então, se você olhar, se você deixa eu reescrever isso como área de um triângulo aqui para você ver. Oi? Então, já que a integral corresponde à área do triângulo, eu só não entendi por que que ficou um triângulo. Não tem termo Tipo, nenhum, ficou igual, não? não, não, não. Por que que o gráfico tipo, ele é um triângulo? Assim, ele tem essa linha passando por ele. Como é que é a nossa função? F de É, x igual a 2x. sim. Né? Se você fizer uma tabelinha, x, f de x, quando x for zero, f de x é 2 vezes zero igual a zero. Quando x for 1, nossa função é 2 vezes 1 Ah, tá. igual a 2. Certo? Ah, beleza, Essa entendi. função é uma função linear.
é uma reta. Então, para traçar uma reta, eu só preciso de 2 pontos. Mesmo que beleza. você pegue, por exemplo, entre 0 e que fica 2 vezes 0, né? Meio, por exemplo, vai ficar 2 vezes meio, igual a 1. E 1, 2 vezes 1 é igual a 2. Então, se você colocar 0, meio, aqui é 1, e aqui é 0. Então, você tem 3 pontos aqui, ó. Beleza, entendi agora. É porque no exemplo que você deu lá com o quarto, eu achava que ia ser sempre constante, mas agora eu entendi, porque lá Depende não da, tinha o X, né? depende da função densidade que você está usando. Beleza. Tá? Então, no item B, eu quero a função de distribuição acumulada, f de x. Isso aqui é a probabilidade x é menor ou igual a x. Isso aqui é a integral de menos infinito até x de f de t dt. Tá? Como a nossa função, a integral de menos infinito até x de 2t, indicador de t no intervalo 0,1 de t, então isso aqui integral fica integral, vai do 0 até 1, então não vai de menos infinito, então vai de 0 até x, tá? O x vai estar percorrendo esse intervalo 0,1 aqui, de 2t dt. Tá? Se você for pensar nessa integral, você pode pensar num gráfico da função densidade. Nossa. X, f de x, 2, 1. Eu posso pensar num x, né? Vou apagar, tá? Vou chamar de t dt. T, T, é a mesma densidade, só que eu mudei a barra, tá? E aí eu vou fazer o x percorrer esse intervalinho aqui, ó. Aqui está o meu x. Então, o x está percorrendo o intervalo de 0 até 1, tá bom? Tá legal? Essa integral, então, vai corresponder, de 0 até x, vai corresponder à área desse triângulo, que tem base x e altura f de x. Tá? Então, quem vai ser a nossa integral, né? Então, vou colocar o 2 em evidência, de 0 até x, de t dt. A primitiva dessa função, ou seja, a função cuja derivada é t, nós já vimos isso, né, no anterior. Então, aqui vai ficar 2, integral de 1 sobre 2, de t quadrado, né, de 0 até x. Né? Tá? Então, isso aqui vai ficar, esse 2 vai embora com esse 2, e a nossa função vai ficar t quadrado. Né? Então, a nossa função de distribuição, x quadrado, não t quadrado, x quadrado. Então, a nossa função de distribuição acumulada, x é menor ou igual a x, isso aqui vai ser 0, cx for menor do que 0, x quadrado, cx for maior ou igual a 0 e menor do que 1, e 1
se x for maior ou igual. Essa é a nossa função de distribuição acumulada. E olha que gráfico interessante da função de distribuição acumulada. Aqui vai ser o efão de x. X. Esse nosso gráfico ele é assim, ó. Ele é zero para todo valor menor do que zero. Ele é zero aqui. Ele vai crescer como uma função quadrática até 1 e depois fica constante. Tá? Então, é o nosso gráfico da nossa função de distribuição acumulada. Tá? Então, nós fizemos o A, o B, e agora eu quero o C. Bem, o C, o item C, você pode fazer de duas formas, tá? Para aqueles. Vamos fazer o gráfico de novo. Então, o item C, o cálculo. Para cálculo de probabilidades, a gente, nesse exercício em particular, nós podemos calcular eu quero calcular a probabilidade de x ser maior do que meio e menor ou igual a 3/4. Tá? Meio, eu vou colocar aqui, ó. 3/4 eu vou colocar aqui. Ou seja, na verdade, o que eu quero é a área desse trapézio. Né? Então, você pode fazer usando a área do trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre 2, tá certo? Você tem esses valores aqui. F de meio é 1. F de 3/4 é 3 meios, que é 1,5. Né? Então, você tem as duas alturas. Então, você faz base maior mais base menor vezes altura. E a altura aqui você é 3/4 menos meio. Né? 1/4. Vezes altura sobre 2. Então, esse é o cálculo, tá? Então, o que é o Matheus, né? Você entendeu, Matheus? É, eu entendi. Eu tinha errado no gráfico mesmo que eu falei, que eu fiz daquele jeito que eu falei lá, que eu achei que era Não, constante. Mas o cálculo dessa probabilidade é a área desse trapézio azul. É, beleza, Tá? isso eu entendi. Então você pode fazer, eu vou fazer com integral, tá? Meio, você pode fazer com a área do trapézio, ou quem quiser pode fazer com a área do trapézio. Eu vou fazer com integral para vocês revisarem, para que eles usarem o cálculo. De 2x dx, que é a nossa função densidade. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes a integral de meio até 3/4, tá? De x dx. Tá legal? Então, isso aqui vai ficar 2 vezes x² sobre 2 de meio até 3/4, tá? Então, isso aqui vai ficar igual a... Vou fazer uma coisinha aqui diferente, tá legal? A altura desse trapézio é 1/4, né? Então, do jeito que está aqui, está ficando assim, ó.
2 vezes, vou colocar meio, né? Para multiplicar 3/4 ao quadrado, vai ficar 9/16 menos meio, 1/4 ao quadrado. Não é isso? Né? Muito bem. Isso aqui vai ficar igual. Tá? Deixa eu reescrever aqui, que eu acho que eu consigo transformar isso na área do nosso trapézio. Nosso trapézio aí vai ficar base maior, mais base menor. Vezes altura. Sobre 2. Nove, 16. Peraí. Tá certo. Então, ó, isso aqui vai ficar, né? Deixa eu ver como é que eu reescrevo isso aí. Então, isso aqui vai ficar, vai embora. 9/16 menos 1/4, tá? 5/16. Certo? Se você faz base maior mais base menor vezes altura sobre 2, isso aqui vai ficar 3 meios mais 1/4, desculpa, 3 meios mais 1 vezes 1/4 sobre 2. Isso aqui também vai dar 5/16. Tá? Bem, e se eu for usar a função de distribuição acumulada? Função de distribuição acumulada, tá? A probabilidade de x ser maior ou igual a meio, menor ou igual a 3/4, isso aqui vai ser, eu posso olhar como sendo a função de distribuição acumulada de x em 3/4, menos a função, isso aqui, isso vai ser a probabilidade de x ser menor ou igual a 3/4, menos a probabilidade de x ser menor ou igual a meio. Tá? Se você olhar, o que é 3/4 e meio?
vai ser a área desse, para de x ser menor ou igual a 3/4. É a área desse triângulo verde aqui, ó. Menos a área do triângulo laranja. Se você tira do triângulo verde o triângulo laranja, eu fico exatamente com a área que eu estou querendo, que é essa área do trapézio em verde aqui, ó. Certo? Então, eu posso escrever isso da seguinte forma. Isso vai ser a função de distribuição acumulada de x em 3/4, menos a função de distribuição acumulada de x em meio. Então, quem é a nossa função de distribuição acumulada de x? Ó? X quadrado. Tanto em 3/4, 3/4 está entre 0 e 1, quanto em meio, que também está entre 0 e 1. Então, isso aqui, ó, nada mais é do que 3/4 ao quadrado menos meio ao quadrado. 9/16 menos 1/4. 5/16 eu não preciso resolver. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, acho que não, professor. Tá. Bem, aí, ó, da mesma forma como eu estava interessado em calcular esperanças e variâncias lá nas variáveis aleatórias discretas, aqui também eu estou interessado em calcular esperança e variância, tá? Então, a esperança de x, a esperança de uma variável aleatória contínua x, que tem distribuição uniforme no intervalo AB, que eu vou simbolizar por μx, é a integral de alfa até beta de x, f de x dx, e essa esperança, no caso da uniforme geral, é alfa mais beta sobre 2. Sim? É, a tela tá preta, professor, é isso mesmo? A tela está o quê? Tá preta. Ah, então deixa eu parar, valeu, vou parar o compartilhamento e compartilhar de novo, tá? Vamos lá. Estão conseguindo ver? Agora sim. Então, a esperança de x, né, para x com distribuição uniforme no intervalo alfa-beta, vou representar por μx. A integral de alfa até beta de x, f de x dx, isso é alfa mais beta sobre 2. E a variância é a esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança de x. Eu vou representar por sigma x quadrado. Então, o primeiro passo é calcular a esperança de x quadrado, que é a integral de alfa até beta de x quadrado, f de x dx, menos a média ao quadrado. Para uniforme, eu já coloquei aqui a expressão, tá? Beta menos alfa sobre 2, sobre 12, desculpa. Bem, no caso geral, né, para variáveis aleatórias contínuas, tá? Deixa eu mudar de página aqui. Para variáveis aleatórias contínuas, tá? Se x é uma variável aleatória contínua com a função densidade de probabilidade f de x, então a esperança de x, caso geral, tá? Que é o nosso μx, é a integral de menos infinito a mais infinito de x, f de x dx, e a variância de x
sigma 2x é a esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança de x com a esperança de x quadrado igual a integral de menos infinito a mais infinito de x quadrado f de x dx. Tá? Então, essas são as expressões, né? E aí, eu vou calcular para aquele nosso caso lá, para aquele nosso exercício, né? Nesse caso, não vai dar para usar cálculo de área para calcular a esperança, tá? Mas eu vou deixar como exercício para vocês fazerem. Exercício, né? Aquele exercício anterior é o item, eu quero f de x é igual a 2x, a gente já viu, indicador de x no intervalo 0,1, né? E eu quero a esperança de x. A esperança de x, nesse caso, é a integral de 0 até 1 de x vezes 2x dx. Ou seja, é a integral de 0 até 1 de 2x quadrado dx. Tá? Bem, essa integral é bem simples, né? Ponho 2 em evidência, integral de 0 até 1 de x quadrado dx. A primitiva de x quadrado é x ao cubo sobre 3. Usa a regra do tombo, né? Vai ficar 3x quadrado sobre 3, o 3 vai embora, vai sobrar só x quadrado, de 0 até 1. Então, a esperança de x, nesse caso, né, vai ficar 2 terços, e multiplica 1 ao cubo menos 0 ao cubo. 2 terços. Tá? Então, essa é a esperança de x. É bem simples, e a esperança de x quadrado é a integral de 0 até 1 de x quadrado vezes 2x dx. Então, isso aqui vai ficar, ponho 2 em evidência, integral de 0 até 1 de x ao cubo dx. A primitiva de x ao cubo é x à quarta sobre 4, de 0 até 1. Tá? Então, isso aqui vai ficar 2 quartos, 2 quartos. E multiplica 1 à quarta menos 0 à quarta. 2 quartos. Meio, né? Então, que é a nossa variância de x? Sigma 2x. É meio menos a média ao quadrado. E quanto é que é a média? 2 terços. 2 terços ao quadrado. Vai ficar meio menos 4 nonos. Isso aqui vai ficar MC aqui é 18, por 2 dá 9, 2, 8, 18 avos. Tá, pessoal? Então, a gente calcula esperança e variância também de variáveis aleatórias contínuas. Ok? Alguma dúvida? Bem, essa aqui é o que a gente já fez para a distribuição uniforme de 1 a 5, tá? O outro modelo, aqui é o gráfico do histograma, tá vendo? Para modelar, por que eu vou usar, isso eu já fiz com vocês no começo da aula, né? Para tentar identificar por que a distribuição uniforme de 1 a 5, eu olho para o histograma e vejo o comportamento
que sugere uma distribuição uniforme nesse intervalo, né? A outra distribuição muito importante é a distribuição normal. Mas eu vou falar dela na próxima aula, tá legal? Então, eu vou parar por aqui. Vocês vão poder fazer os exercícios 1 e 2 da lista 4, tá? Com o conteúdo da aula de hoje. Tá bom? Então, pessoal, eu vou parar a aula hoje por aqui. Eu desejo a todos uma boa semana. Nos vemos na terça que vem. Terça que vem ainda nós temos aula, né? Sim, eu acho que a gente tem mais 2 semanas de aula. Nessas 2 semanas de aula, semana que vem eu termino distribuição normal e entro em distribuições amostrais. Então, já é a lista 5. E aí eu devo terminar esse conteúdo na outra semana, tá bom? Pessoal, obrigado pela presença de vocês, pela participação de vocês. Desejo aí uma boa semana. Nos vemos na terça que vem, tá legal? Até mais, professor. Até, professor. Até semana que vem. Semana que Melhoras. vem. Tchau, tchau. Obrigado.